Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta e fez nela um lagar para esmagar uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a às videiras e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de volta outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: o meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao ver o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no fora da vinha e mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhe disse: vós nunca leste nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Bem seguro. No ano de 1900
1985, eu concluí o curso de agronomia, do qual sinto saudades, mas a minha vocação para o sacerdócio aconteceu alguns meses antes da formatura. Naquela época, fazíamos estágios em vários lugares do Nordeste para conhecer técnicas ligadas à produção e reprodução de vegetais. O pé de uva marcou a minha formação agronômica. E esse evangelho é uma ocasião rara para o bispo que nunca exerceu agronomia, mas se formou nessa área tão importante, conjugue conhecimentos científicos da área agronômica com a teologia para tirar lições das 4 leituras que nós acabamos de ouvir. Nunca exerci agronomia porque o Senhor me escolheu para uma outra seara, para cortar, para podar, para enxertar. A imagem que Jesus utiliza no capítulo 15 do Evangelho segundo João se adequa bem ao Evangelho que nós acabamos de ouvir e à temática das 4 leituras. A vinha do Senhor é a casa de Israel. O salmo que nós cantamos, extraído do Salmo 79, arrancastes do Egito esta videira, expulsastes as nações para plantá-la, mas também destruístes sua cerca. E depois a súplica: voltai-vos para nós, visitai a vossa vinha e protegei-a. Na incomensurável, absolutamente misteriosa providência divina, esses verbos coexistem. Por isso, cercar e derrubar a cerca, construir um lagar, explicaremos o que é daqui a pouco, edificar uma torre e destruir tudo isso, não evoca nada disso, mudança no pensamento de Deus, mas uma harmoniosa, belíssima disposição pedagógica de um Deus que ama essa plantação e que, a depender dos frutos, bons ou maus, selvagens ou domésticos, o Senhor dispõe sempre para protegê-la, para renová-la, para purificá-la. Um dos salmos mais bonitos, o Salmo 136, às margens dos rios de Babilônia, nos sentávamos chorando com saudades de Sião. Num determinado momento, esse salmo foi redigido quando o povo hebreu estava no cativeiro de Babilônia, que durou 70 anos e terminou com a invasão do imperador Ciro da Pérsia, tomando posse do outrora inexpugnável Império Babilônico e determinando pouco tempo depois o retorno do povo para a terra prometida, com Esdras e depois Neemias para reconstruir a cidade,
reconstruir o templo. Pois bem, naquele contexto desolador, o Senhor Deus, nesse salmo, faz uma pergunta: eu poderia esquecer você, Jerusalém, ainda que a minha língua ficasse colada ao paladar, eu jamais esqueceria você. Ocorre que o cativeiro é a consequência de um processo de prevaricação, de desobediência, de infidelidade de um povo. O livro das Lamentações de Jeremias, vendo a tragédia que se abateu sobre Israel nos dias e semanas que se seguiram a tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, quando ele em pessoa entrou na cidade, prendeu o último rei Sedequias ou Sedecias, e antes fez um ritual macabro, chamou seus filhos na frente dele, matou os filhos do rei na frente dele, e depois que o rei viu aquela cena horrorosa, Nabucodonosor furou os olhos de Sedecias, e ele com todo o povo foi levado, ambos humilhados, para o cativeiro. Deus em tudo isso se revela como um pedagogo sábio, que ama o povo, enviando os profetas para advertir o povo de que suas infidelidades vão acarretar a desgraça, a ruína de Israel. E diante da recusa a ouvir, a acatar a voz dos profetas, veio a desgraça, veio a tragédia, que aconteceu durante 70 anos. E depois o Senhor disse: basta. Outro salmo, o Salmo 126, diz: os que semeiam entre lágrimas ceifarão com alegria. Quem parte, parte chorando. Quem volta, volta sorrindo. É um salmo que descreve o itinerário que conteve altos e baixos na vida de um povo que, enquanto obedecia, acolhia, reverenciava, meditava e praticava a voz dos profetas, que nada mais era do que renunciar ao pecado, obedecer à lei, ser fiel a Deus, temê-lo, não buscar a idolatria, renunciar a toda forma de opressão. O desprezo e o deboche custaram caro. Amados, antes de entrarmos nas 4 leituras que nós acabamos de ouvir, e sem dúvida alguma uma das frases mais espantosas é precisamente esta: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros. É uma frase dos anciãos e dos sacerdotes. Jesus não concorda com ela. Deus não tem propósitos de destruição. Ele não se alegra com a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, dizem os profetas. Mas é o que vem depois, precisamente citando um dos salmos messiânicos que falam de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Rejeição da parte dos homens, Deus tira dessa rejeição um bem maior. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, até do mal
que nós cometemos, Deus sabe tirar um bem maior. Se a desgraça moral é permitida por Deus, isso denota, primeiro, o grande respeito dele pela nossa, aspas, autonomia, autó próprio, nomos lei. Deus nos dá uma certa liberdade, uma capacidade de autodeterminação que, mal utilizada, acaba produzindo aquilo que São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. Atentos, a bem-aventurada Virgem Maria aos pastorinhos de Fátima, numa de suas aparições que aconteceram entre 13 de maio a 13 de outubro, sempre no dia 13, com exceção do mês de agosto, que acabou acontecendo no dia 19, porque as crianças foram presas pelo prefeito, cheio de inveja e de raiva contra a igreja. Mas numa dessas aparições, Nossa Senhora pedia oração e penitência para aplacar a ira de Deus, o castigo de Deus que poderia se abater sobre a Europa e sobre o mundo inteiro. Essa nem foi a primeira vez, nem será a última. Falar de castigo de Deus sobre a humanidade parece para alguns démodé, mas é preciso entender em que sentido o castigo de Deus deve ser compreendido. O castigo é, antes de tudo, uma privação. Depois, é uma punição permissiva, como consequência de um processo de afastamento do coração do homem da presença de Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se abate do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, porque eles trocaram a verdade pela mentira. Ira de Deus. Por favor, quando chegar em casa, no final deste acampamento de cura e libertação, leiam o capítulo 6 do Apocalipse de São João. Quem estará livre da ira do Cordeiro? Aproxima-se o dia da grande ira. O Deus irado. Mas irado contra quem? Contra ninguém. Mas contra o quê? Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se acende do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens. A ira de Deus é o seu amor que não compactua com o pecado. A ira de Deus é o amor que se abrasa e diz: não, isso não posso aprovar, isso não posso tolerar, com isso não posso concordar. Por isso, a ira não é contrária à bondade de Deus, ela é uma expressão de sua misericórdia. Aqui está a primeira leitura de hoje, com categorias bem apropriadas a este meu raciocínio. Vou mostrar-vos o que farei com minha vinha, vou desmanchar a cerca, ela será pisoteada, vou deixá-la inculta e selvagem, ela não terá poda nem lavra, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Sabem o que é isso?
a permissão de Deus, diante de tantas bênçãos concedidas, diante de tantas graças derramadas em favor de Israel, e por sua vez a resposta foi desdém, foi deboche, foi pouco caso, foi afronta, foi rejeição e perseguição implacável aos ministros de Deus, no caso, os profetas. Não há incompatibilidade entre cercar, limpar de pedras, plantar videiras escolhidas, edificar uma torre no meio e construir um lagar, e abandonar tudo isso. Uma parábola no Novo Testamento, no capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, a parábola do filho pródigo, na frase do garoto imaturo e irresponsável: dá-me a parte da herança que me cabe. Esta atitude de Israel bem se aplica. O cuidado de Deus, cercar de carinhos um povo, dispor tudo para que esse povo produza, e em troca, a rebeldia, a desobediência, o pouco caso, Deus respeita. Como que a dizer, é isso mesmo que você quer? Nessa imagem da primeira leitura, o Senhor Deus não diz nada para Israel, senão isso: que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? É impossível, diante dessa pergunta, não pensar no choro de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Tantas vezes eu quis reunir os vossos filhos, como uma galinha reúne os pintinhos debaixo de suas asas, e não quisestes. Aí ele anuncia a desgraça. É o lamento de um Deus que no final, no ocaso de sua vida pública, percebe, com raríssimas exceções, foi desprezado, fizeram pouco caso. Quem já foi a Jerusalém e viu a cidade do Jardim das Oliveiras, é uma cena belíssima. Parece que foi dali que Jesus viu e chorou. No lugar que, segundo a tradição, Jesus teria chorado, tem uma igreja católica romana, chamada Dominus Flevit, isto é, o Senhor chora, o Senhor chorou. Amados, o choro do Senhor, diante do avanço da iniquidade, por favor, reputem-no como o maior impacto das leituras que nós acabamos de ouvir. Como prometi, vamos descrever nessa imagem da primeira leitura e do Evangelho o que significa cada alegoria que aparece. Primeiro, a vinha, a plantação de uva. É o versículo 7 da primeira leitura quem responde. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Dileta quer dizer amada. Israel, o Antigo Testamento, é o povo amado de Deus. Mas por favor, nunca percam de vista o profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda quando cerca de carinhos e depois pune, corrige, abandona. Primeiro que não se aplica depois para Deus. Depois é advérbio de tempo.
E Deus é o Senhor do tempo. Nele não existe antes e depois. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Não há mudança em Deus. O que muda no tempo são as manifestações da sua imutável pedagogia. O professor que ama a turma e leciona para uma turma obediente, a didática é uma, as explicações são umas, o gosto por ensinar é um, mas se a turma muda e se torna rebelde, desobediente, recalcitrante, desleixada, que não quer nada com a vida, o amor do professor não muda, mas a sua pedagogia sim. Agora vamos a uma prova, e aí eu vou entrar com 3 quentes e 6 fervendo, vou colocar daquelas questões, vamos ver. Na minha terra se diz, remédio para doido é outro na porta. Aí tome prova difícil, tome arguição daquelas de descascar. Pois bem, aí eles ficam doidos, aprenderam a lição, agora tudo murcho, tudo caladinho, porque sabem que com aquele professor não se brinca. Isso sim é pedagogia. Naquele tempo, não era aluno que mandava em professor. Naquele tempo, o professor era respeitado. E os pais, quando reclamavam, não reclamavam do professor, de outras coisas. Quando eles eram chamados à escola, eles davam razão à escola, ao professor, e não ao filho. Ó tempore, ó mores, ó que tempos difíceis estamos vivendo. Pois bem, a casa do Senhor é a casa de Israel, eternamente amada. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Eu te amo com eterno amor, e para ti estendi o meu favor. Portanto, não há mudança em Deus. Na primeira leitura, quando ele começa, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou vinhas escolhidas, edificou uma torre e no meio construiu um lagar. E a partir do versículo 6, vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não terá poda nem lavra, espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Por favor, aprendam a ler nos acontecimentos da história as advertências de Deus, a pedagogia de Deus, as correções de Deus. 10 pragas o Senhor enviou para o Egito. Quem disse que essa pedagogia acabou? Hoje é até politicamente incorreto, segundo alguns, falar de castigo de Deus, falar de ira de Deus. Errado. Quem quer ser fiel a Jesus, ouve Jesus. E Jesus assume essa imagem da primeira leitura de hoje, integralmente, dando, porém, um significado neotestamentário com uma imagem muito bonita, a da pedra angular, a da pedra do ângulo, de que falaremos daqui a pouco. O cântico da vinha de um amigo meu. Deus é nosso amigo. Jesus disse aos apóstolos, inclusive Judas. Aí está um adjetivo bonito que Jesus chamou a Judas. Dirigiu a Judas: já não vos chamo servos, porque os servos não sabem o que pensa o seu Senhor. Chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto ouvi do meu Pai. Amizade e filiação. Deus será para sempre amigo de Satanás. Deus será para sempre amigo de Judas e de todos os condenados. Na parábola de Lázaro e do rico Epulão, do inferno, o rico diz: Pai, Abraão, paternidade.
não acaba nem no inferno. Abraão responde: filho. Filiação não termina nem no céu. Ainda que estejam separados por um abismo, pais e filhos se verão. Pais e filhos, de alguma forma, experimentarão no céu, para júbilo de Deus, o sofrimento dos condenados, e no inferno, para a revolta dos réprobos, a felicidade dos eleitos. Mas não verão Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Por isso, por causa dessa bem-aventurança, quem dialoga com o condenado não é Deus, é Abraão. Porque quem está no inferno não pode ver Deus. Porque quem está em pecado mortal e lá se encontra para sempre, não pode enxergar a pureza de Deus, porque não é puro. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Vinha fértil, a potência da germinação, do crescimento, da produção e também da produtividade. Fértil em costa. O que significa isso? A terra que fica no sopé da montanha é uma terra riquíssima, cheia de nutrientes, e tem ao mesmo tempo sombra, que é importante para o pé de uva, tem nutrientes, e é uma terra com muita água, porque quando chove, a erosão leva a água do alto até o sopé. Fértil em costa, traduzindo, o meu povo recebeu tudo aquilo de que necessitava para ser uma nação pujante, uma nação rica, temida, respeitada em todos os sentidos. Cercou-a. A alusão à proteção, ao cuidado, não apenas aos limites geográficos, mas também a um cuidado, um zelo, em todos os sentidos, de graças materiais e espirituais. Ela está protegida, como que? Abraçada pelas mãos de Deus. Limpou-a de pedras, isto é, removeu obstáculos, a terra onde jorram leite e mel. Hoje a Terra Santa é um dos países com a maior produção tecnológica e também industrial e também agrícola. É do tamanho do meu estado de Alagoas, mas com uma capacidade, com um PIB, um dos maiores do mundo. E aqui não estou fazendo nenhuma apologia à configuração político e geográfica dos tempos atuais, mas remontando ao Antigo Testamento. Edificou uma torre no meio. A torre é o lugar onde fica o vigia, ou seja, ela não só está cercada, mas está vigiada. Portanto, estamos em constante alerta, estamos olhando para além da cerca, para ver se aproxima alguém. Estamos também tendo uma visão de conjunto, chamamos de circunspecção. A torre significa a atalaia, o lugar da vigilância, o lugar da proteção. Salmo 120, eu levanto os olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não dorme, nem cochila aquele que é o guarda de Israel. Na torre tem o vigia não pode dormir. O vigilante de Israel é o próprio Javé, é o próprio Deus. Videiras escolhidas, o cuidado na escolha destas realidades que vão ser enxertadas, aquelas que têm uma boa aparência, um bom potencial genético, uma cepa que vem de plantas que deram frutos na vindima anterior, que já se encerrou, e um lagar. O lagar era uma espécie de grande peneira, que era colocada num lugar com bastante ventilação e protegida do sol.
as uvas eram tiradas dos pés de uva, eram lavadas e colocadas nessa peneira. Embaixo da peneira tinha um grande tacho. Aí os funcionários lavavam os pés e ficavam pisando as uvas. O líquido era utilizado para o suco, para o vinho, para o mosto e assim por diante. E a casca, as cascas e as sementes eram usadas para bolo, torta, doce e assim por diante. Nada se perdia. Ou seja, era o processo primitivo para aquele tempo, mas o mais desenvolvido, até se chegar ao produto final, até que a uva e os seus subprodutos, o vinho, etc., pudessem chegar à mesa do povo hebreu. E a uva, nós sabemos, é uma das frutas com maior quantidade de nutrientes. Consultem, por favor, algum nutricionista ou algum profissional da área. Leite, mel, pão e uva. Uma pessoa consegue sobreviver só com isso, do ponto de vista dos nutrientes necessários para o corpo. Eles estão todos, uns mais, outros menos, nessas 4 realidades. Por isso, Eucaristia com pão e vinho. Terra Santa, a terra onde jorram leite e mel. Vejam a sabedoria de Deus Todo-Poderoso. Estamos tratando agora da uva. Uva pisada, matéria do vinho, que Jesus vai utilizar na última ceia. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. E o verbo que Jesus utiliza, derramado, é o mesmo verbo que na vindima, que no lagar, no Antigo Testamento, é utilizado. Conclusão: construiu um lagar. O texto não diz que o lagar foi usado. Claro que não! Porque o Senhor esperava, eu contava uvas de verdade, mas porque produziu elas uvas selvagens? O autor faz uma pergunta e não responde. Sabe por que não responde? Porque o pecado não tem explicação. Amigo, como você entrou aqui na sala de núpcias sem as vestes? Qual foi a atitude dele? Ele não respondeu palavra alguma. Depois, tirem-no daqui, amarrem-no e mandem-no para o lugar de ranger de dentes. A pergunta então, o lagar foi construído, mas para que fosse transformado o fruto do trabalho do homem, nós padres recitamos quando elevamos o cálice com vinho. Vou dizer para vocês qual é a oração. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação. O lagar foi construído não para que ninguém morresse, mas se Deus construiu o lagar para que ele fosse fonte de vida, e o lagar não foi usado, o próprio Jesus é quem vai usar esse lagar. O próprio Jesus é quem vai derramar o seu sangue. A vinha do Senhor, que é a casa de Israel, ela não será abandonada por mim, apesar de inculta e selvagem. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis a injustiça. Esperava obras de bondade, e eis a iniquidade. Agora aplique isso para o Calvário. Eu esperava deles fruto de justiça. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado.
escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas para aqueles que creem, quer judeus, quer pagãos, é poder, é justiça, é sabedoria de Deus. Se Israel não faz e não quer viver com tanta coisa pronta, tanta coisa boa que Deus concedeu, e está na injustiça, está na iniquidade, produzir uvas, frutas selvagens e não uvas verdadeiras, Deus se compadece desse povo e desce Ele mesmo para ser, João capítulo 15, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Agora, a morte de Jesus é o lagar, onde o seu corpo é amassado. Uma das frases mais espantosas do Antigo Testamento, Isaías capítulo 53, versículo 10. Esse texto é horripilante e ao mesmo tempo belo. É o quarto canto do servo sofredor. A frase é a seguinte: aprove a Deus esmagar o seu filho, o servo, pelo sofrimento. A frase é forte. Deus Pai se agradou de esmagar, ou seja, o que os pés dos escravos no Antigo Testamento faziam com a uva, esmagar, é o mesmo verbo utilizado na profecia de Isaías 53, versículo 10, que só é lida um dia no ano, a ação litúrgica da paixão-morte do Senhor, sexta-feira da paixão, primeira leitura. Isaías 52, versículo 13, a Isaías 53, versículo 12. Deus se agradou de esmagar o filho. Como é possível isso, que diz a humanidade? Não. Há duas formas de você esmagar. Uma querendo, outra permitindo. No versículo 5 desse mesmo canto, ele foi morto por causa dos nossos pecados. São nossos pecados que esmagam Jesus até a morte. E o Pai se agrada disso, não pelo sofrimento enquanto tal, mas por causa de João 3,16. Tanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai se agrada em ver o Filho esmagado, porque enxerga nesse ato a obediência do Filho e o amor de ambos pelos homens. A única forma de Deus reconciliar a humanidade consigo, esmagando o próprio Filho. Quem pode compreender esse amor? O Pai ama eternamente o Filho ama eternamente o Pai, o amor do Pai pelo Filho é o Espírito Santo, e o Filho, por obediência e amor ao Pai e aos homens, se inclina, se rebaixa, se torna uva a ser esmagada, e tendo obedecido a Deus até a morte, e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus nosso Senhor se dobre reverente todo o joelho, no céu, na terra e nos abismos, e toda língua professe para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Amados, agora temos algumas coisas a refletir, a ponderar no Evangelho de hoje. Considero que a primeira leitura está modestamente bem explicada. Chegamos então ao Evangelho, que tem algumas características diferentes. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, até aqui nada de diferente da primeira leitura, fez nela um lagar para esmagar as uvas, até aqui nada diferente, construiu uma torre de guarda, idem, depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Agora, essa imagem da primeira leitura precisa ter uma interpretação cristã. Aqui Jesus está falando da igreja, porque na primeira leitura não temos
viajou para o estrangeiro. Na primeira leitura não é dito isso. Não. Na primeira leitura, um amigo meu possuía uma vinha. Ela não produziu frutos. Agora não. Arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Primeiro, arrendamento. Arrendamento é um negócio jurídico por meio do qual uma determinada quantidade de terra que pertence a alguém é cedida para usufruto de uma pessoa, com o propósito dessa pessoa de remunerar mensalmente o proprietário. Portanto, arrendamento vem de renda, e renda é lucro do proprietário. Proprietário é uma coisa, arrendatário é outra. Amém? Nós somos os arrendatários de Deus. Jesus nos confia pela fé e pelo batismo dons, talentos, ministérios, capacidades, pessoas, para delas cuidar, ensinar, proteger, orientar, ajudá-las a crescer em santidade. O Senhor confia à igreja, ao Santo Padre e aos bispos, e esses com seus colaboradores necessários, os sacerdotes, os diáconos, os leigos, fiéis, em todos os seus estados de vida. Nada daquilo que temos, nada daquilo que executamos, nenhuma missão que recebemos é nossa em absoluto. Atenção, o apóstolo Paulo diz, na 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o que tens que não tenhas recebido? E depois o apóstolo Paulo, dirigindo-se aos coríntios, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Ou seja, você pode dizer, meu pai, minha casa, meu sacerdócio, minha paróquia, minha diocese. Em relativo, Jesus nos deu esse poder. Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Vossas boas obras, vossa luz. Portanto, isso é meu. É meu e não é. É meu em relativo, mas não é meu em absoluto. Só é meu na minha vida o pecado. O resto eu recebi de Deus. Por isso, São Paulo precisamente diz, eu, para quem vivi na graça, eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, arrendatários do Senhor, depositários de tantas bênçãos, vós que fostes agraciados com tantos dons e talentos, interpretai para vós mesmos e aplicai para a vossa vida esta parábola. Vós sois os vinhateiros do Senhor. Viajou para o estrangeiro. Jesus subindo ao céu, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, abençoando todos eles. E os anjos depois os dois anjos disseram, esse Jesus que vós vistes subir, ele virá. A última frase da Bíblia, o Senhor virá em breve. Vem, Senhor Jesus. Maranata, ou vem, Senhor Jesus, ou o Senhor vem. Viajou, mas ele vem em breve. Vem e já está aqui. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Virá com poder e glória, não virá humilde, nem advogado. Tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, diz a primeira carta de São João, capítulo 2. Mas a segunda vinda, ele vai vir como o dono do terreno, para exigir contas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para a prestação de contas dos nossos atos, nós, os arrendatários. Quando chegou o tempo da colheita,
A colheita definitiva é o fim do mundo, quando os anjos separarão os bons dos maus. Antes, na hora em que cada um deixar esta vida, Hebreus 9, 27, está escrito que o homem morra uma só vez, depois do que segue-se o juízo. Essa é a hora da prestação de contas, quando o Senhor, juiz, pretende receber os frutos. E aí só temos 2 frutos para apresentar, de 2 categorias: os frutos da carne, os frutos do Espírito. E aqui a gente vai perceber onde é que cada um de nós hoje, aqui e agora, se coloca na condição de vinhateiros bons, ou de vinhateiros que agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro, ao terceiro apedrejaram, e diante do envio da parte do proprietário de mais empregados e em maior número que os primeiros, tratamo-nos da mesma forma, e enfim, com o último envio do seu próprio filho, sem dúvida alguma esse filho é Jesus. Os que o precederam são os profetas do Antigo Testamento, e nenhum deles teve uma vida fácil. Eles vão respeitar o meu filho. Os vinhateiros, porém, ao verem um filho, disseram: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Essa parábola se parece muito com a do filho pródigo. A do filho pródigo diz: dá-me a parte da herança que me cabe. Aqui é muito mais cruel. Vamos matar Jesus para ficar com a herança. Pois bem, nós nos identificamos com quais vinhateiros? Gálatas 5, de 19 a 21. As obras da carne, aqui são os frutos que o Senhor não espera que demos. Aqui são as uvas selvagens: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Aqui está o agraço, aqui está o mosto, aqui estão as uvas selvagens. O Senhor não espera isso de nós, o Senhor não quer isto de nós. Agora os frutos do Espírito, no mesmo texto, Gálatas 5, de 22 a 23. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Amados, Josué, quando entrou na terra prometida e reuniu o povo, já dentro da terra prometida, antes de tomar Jericó, às margens do Mar Morto, perto do Rio Jordão: a quem vocês querem servir? Escolham aqui e agora. Eu desde já digo para vocês: eu e minha casa serviremos o Senhor. A multidão responde com Josué: nós também serviremos o Senhor. Amados, não esperemos que a videira do Senhor apodreça por nossa culpa, e se isso acontecer, já sabemos o que o Senhor fará. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele corta, e o que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Corte significa isso não presta, é o rompimento completo, é a desvinculação do ramo que não presta com a videira que é Jesus. Mas se o corte acontece, foi por inoperância, foi por infrutuosidade do ramo, não foi por falta do alimento que veio da videira. Poda é diferente, são os cuidados para não cortar o broto, que é aquele elo entre o caule e os ramos. Ali é fundamental para que toda a alimentação que vem por dentro do caule chegue até as uvas e elas cheguem à maturidade. Caminhamos
com isso já termino a minha homilia, para momentos difíceis da humanidade. Entendam essa advertência do Senhor como uma profecia a respeito do que pode acontecer, ou não me foi dado saber o que já está acontecendo como sinais de advertência de Deus para a humanidade. Os sinais que antecedem a vinda do Filho do Homem, com todas as tragédias, com todas as realidades difíceis, dolorosas, que levam a humanidade a chorar e a se penitenciar. Por isso, imploro com o salmista, na conclusão desta homilia: voltai-vos para nós, Deus do universo, visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a e ao rebento que firmastes. Cremos que é a mão do Imaculado Coração de Maria quem docemente se coloca no vosso coração traspassado pela lança, o vosso coração humilhado, profanado, desprezado, escarnecido, também pelas pessoas de quem menos se podia esperar. Tempos difíceis estamos a viver, mas vos fazemos uma promessa, ó videira divina: nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Convertei-nos, ó Senhor Deus do universo, sobre nós iluminai a vossa face. Não permitais que os anjos exterminadores do Apocalipse, o anjo das desgraças, o anjo das tragédias, nos ares e nos mares, os anjos que podem permitir que a porta do abismo se abra e multidões de anjos malignos se soltem no mundo. Apocalipse 12:12. Ó terra, cuidado! O demônio partiu para o meio de vós cheio de grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Esta é a hora da batalha. Esta é a hora de frutificar. Os frutos selvagens indicam: o demônio tem conquistado almas, tem destruído famílias, tem semeado a imoralidade e a perversidade, tudo que é contra Deus. E a vinha será devastada, a cerca será derrubada, a torre será desmoronada, o lagar para nada mais serve. Não permitamos que o mundo passe por essa desgraça. Senhor, visitai a vossa vinha, protegei-a e ao rebanho que firmastes. Com o apóstolo Paulo na segunda leitura, porém, não vos inquieteis com nada. Apresentai vossas necessidades a Deus. Orações, súplicas, acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa toda a compreensão, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Assim, o demônio pode tocar fogo no mundo. Se nossa família for de Deus, ela estará guardada, porque protegida por joelhos dobrados, mãos levantadas, súplicas constantes elevadas a Deus. Eu e minha casa não seremos tocados pelo inimigo. A maldade do mundo não destruirá, não causará discórdia, não produzirá uvas selvagens na minha vida, naqueles que amo, naqueles aos quais eu pertenço e pelos quais eu dedico boa parte da minha vida para vê-los felizes e salvos. Videira de Cristo, vinhateiros do Senhor, não se inquietem, preocupem-se com o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Perceberam o número? 7. 7. 7 são as nossas prioridades ao longo da vida. 7
são os segredos para que a nossa vida seja sempre marcada por frutos que agradam a Deus. Os frutos do Espírito citados aqui em Gálatas capítulo 5. Vamos lembrar, seja a nossa preocupação, e interpretemos também como o não buscar, porque para cada busca significa uma proibição. Verdadeiro, o contrário é o falso, é a mentira, é o embuste, é o pecado. Respeitável, o que é digno de respeito, aquilo que é honroso, no falar, no vestir, no andar, no frequentar determinados lugares, na seleção de coisas honrosas e dignas. Nisso consiste a nossa proteção. Justo, dê ao outro aquilo que é dele, mas principalmente dê a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 21, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Preocupe-se com o que é puro, nada de malícia, de imoralidade, nem nos pensamentos, nem nas palavras, nem naquilo que você lê ou assiste, nem nos ambientes que você frequenta. O que é amável, aquilo que de fato agrada ao amor de Deus, aquilo que é honroso. Honra é dignidade, é probidade, não apenas diante das pessoas honradas da sociedade, mas é o pudor do coração, a inocência da alma, aquilo que nos torna respeitáveis diante de Deus. E tudo que é virtude, ou seja, a virtude é o hábito que inclina uma pessoa a agir bem. Pronto. É difícil, é complicado, é trágico, é preocupante o que está para acontecer sobre a face da terra. E em certos lugares já percebemos, isso já está em andamento. Mas 1 João capítulo 5, versículo 17. O mundo jaz sob o poder do maligno, mas nós somos de Deus. Sejam de Deus, sejam vinhateiros do Senhor. Não se preocupem com nada senão com esse segredo de 7 etapas, essa chave de 7 segredos do apóstolo Paulo. A vinha do Senhor é a casa de Israel, a vinha do Senhor sou eu. Eu sou a vinha onde Ele quer produzir frutos, e eu sou o vinhateiro chamado a cuidar com a cerca da minha proteção, com o lagar da minha execução, com a torre da minha vigilância, aquilo que Deus colocou sob os meus cuidados. Hei de fazê-lo, hei de buscá-lo, para além do que está para além da cerca. Aqui é comigo. Muito da minha vida depende de mim, muito da minha vida eu posso e devo fazer, e com a graça de Deus posso, quero, buscarei e farei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.